Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Na última terça-feira, assistimos a um empate no Supremo Tribunal Federal. Em pauta estava uma sentença bem antiga de Sérgio Moro, ainda no caso Banestado, envolvendo um determinado doleiro, o doleiro Krug. E na ausência do decano da corte, do ministro Celso de Mello, apenas 4 ministros votaram. Foram eles o ministro Fachin, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Lewandowski. Basicamente, a defesa daquele doleiro havia suscitado 2 pontos principais para tentar convencer os julgadores acerca de uma suposta parcialidade de Moro. Segundo a defesa, Moro teria ouvido Alberto Youssef, colaborador premiado, em pleno processo de homologação dessa colaboração e ainda teria determinado a juntada de ofício, ou seja, sem requerimento de qualquer das partes, nem do Ministério Público, nem da Defesa, de um documento bem volumoso de aproximadamente 800 páginas. De um lado, o ministro Luiz Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia entenderam que Moro agiu corretamente, ou seja, em consonância com o disposto na nossa lei, no nosso Código de Processo Penal, porque perceberam que a oitiva de um colaborador premiado é uma prerrogativa do juiz inerente à própria função do magistrado. Dessa forma, não enxergaram qualquer irregularidade na atuação de Moro. Em compensação, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski se posicionaram em sentido contrário e entenderam, sim, que Moro teria sido parcial e Gilmar Mendes, em sua incontinência verbal, por assim dizer, chegou a afirmar com todas as letras que Moro teria atuado como um verdadeiro auxiliar de acusação, um verdadeiro assistente de acusação e teria até produzido provas. No entanto, o que esses 2 ministros parecem não ter percebido é que o nosso Código de Processo Penal autoriza expressamente a realização de quaisquer diligências, mesmo que não tenham sido requisitadas por qualquer das partes, ou seja, de ofício, mas sempre que essas diligências forem imprescindíveis à busca pelo que se chama no processo penal de verdade real, que em última análise é a verdade dos fatos, porque o que está em jogo aqui é a liberdade das pessoas. Portanto, o magistrado tem sim esse poder de realizar, de determinar de ofício a realização de diligências, inclusive de ouvir um colaborador premiado, como foi o caso de ouvir o senhor Youssef, pois Moro entendeu, e a meu ver com justa razão, que era indispensável ouvir Youssef acerca da participação do doleiro Krug em todo aquele esquema. E mais, o Código de Processo Penal também autoriza o magistrado a promover a juntada aos autos, até mesmo de ofício, de documentos que ele julgue imprescindíveis, tanto para a acusação quanto para a defesa. E, em última análise, há um princípio do processo, tanto do processo civil, do processo penal, do processo em geral, segundo o qual não existe nulidade sem prejuízo. E aí eu indago a vocês, qual foi efetivamente o prejuízo para a defesa daquele doleiro, para a defesa do senhor Krug? Nenhum. Portanto, não pode ter havido nulidade. E esses entendimentos dos ministros Gilmar e Lewandowski foram totalmente contrários à nossa legislação.
ver, esse triste episódio, mais um triste episódio da nossa história judiciária que acabou redundando em impunidade. Por quê? Porque diante de um empate tem que prevalecer o entendimento mais benéfico ao réu. E dessa forma prevaleceram os entendimentos teratológicos de Gilmar Mendes e Lewandowski. Mas acredito que esse episódio sinalize dois aspectos bem relevantes. O primeiro são a ignorância da lei e ousaria dizer, a má-fé com que têm atuado esses dois ministros, tanto Gilmar quanto Lewandowski, dos quais tenho falado tão a miúde aqui no canal. E o segundo aspecto, talvez ainda mais relevante, é que essa decisão relativa ao doleiro Krug soa como um verdadeiro introito, quase como que um prelúdio a uma eventual decisão no caso Lula. Sim, vocês ouviram corretamente. Esse precedente pode vir a levar a Suprema Corte a entender que Moro também teria agido com parcialidade no caso Lula, e se assim for, o processo será todo anulado, Lula será inocentado, eu não vou mais poder me referir a ele aqui no canal como um condenado em segundo grau. Ele será, em princípio, inocentado e poderá até retornar à cena política. Por ironia, esse mesmo ministro que participou desse triste julgamento, digo aqui, o ministro Gilmar, tem proferido várias decisões muito benéficas a Bolsonaro e ao seu círculo íntimo. Nesse aspecto, lembremos que lá em 2019 foi precisamente Gilmar Mendes que, a pedido de Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente da República, determinou a suspensão das investigações envolvendo o senador aqui no Rio. Uma decisão para lá de favorável, não é mesmo? E lembremos também que, bem recentemente, foi esse mesmo Gilmar Mendes que, revogando uma brilhante decisão do ministro Félix Fischer do STJ, concedeu prisão domiciliar ao casal Queiroz, a um casal tão próximo a Bolsonaro e a toda a sua família. Por outro lado, saindo do universo jurídico e caminhando pela Praça dos Três Poderes, observamos que o parlamento tem mantido uma relação muito pacífica com Bolsonaro, quase que uma relação de amor, quase que uma lua de mel. Que o diga o Centrão, que tem sido tão beneficiado, que tem sido tão agraciado pelo governo, que o diga o senhor Rodrigo Maia, que engaveta todos os pedidos de impeachment, os mais de 30 pedidos de impeachment que chegaram em suas mãos, e dessa forma, ao engavetar, Rodrigo Maia acaba tornando o impeachment uma possibilidade bem remota. Portanto, quer parecer que o parlamento está bastante afinado com Jair Bolsonaro e todo o seu círculo, todo o seu entourage. Aonde eu desejo chegar com esse raciocínio? Trazer algumas suposições, algumas cogitações, talvez apenas cogitações em tempos de pandemia, mas vamos nos permitir raciocinar, refletir sobre toda essa cena política. Talvez esses fatos recentes sinalizem que as nossas instituições, tão apodrecidas e tão corrompidas, como tenho comentado aqui no canal, talvez estejam elas manejando, arrumando as peças de um xadrez para nos levar a um jogo bem perverso nas eleições de 2022.
E a que me refiro no canal? A que me refiro com essa expressão jogo perverso? Simplesmente a um eventual pleito eleitoral Lula versus Bolsonaro em 2022, que será apenas a repetição das eleições de 2018, porque ninguém em sã consciência acredita que o candidato rival de Bolsonaro, que estivesse lá face a face com Bolsonaro em 2018, fosse o senhor Fernando Haddad, político bastante inexpressivo, um inexpressivo ex-ministro, ex-prefeito que não teve sequer capital político para conseguir ganhar a reeleição na prefeitura de São Paulo. Nada disso. Quem estava lá era a figura do senhor Lula, embora estivesse fisicamente preso, ou melhor, numa sala de Estado-Maior, detido, por assim dizer. Quem estava lá era Lula rivalizando com Bolsonaro. E podemos chegar, infelizmente, a esse mesmo cenário perverso em 2022. E quem poderá desatar esse nó, desfazer esse xadrez tão perverso? Nós, os eleitores, que em última análise estaremos lá na urna digitando o número dos candidatos. Nós que ainda temos 2 anos para pensar na nossa situação, para eventualmente criar, para apoiar novas lideranças que não vão ser salvadores da pátria de modo algum. Vamos deixar esse personalismo de lado. Não há salvador da pátria, não há santos, não há nada disso, não há heróis, não há mitos, não há demônios, não há nada disso. Talvez possa haver apenas alguém ou alguns candidatos que tenham um pouco mais de compromisso com uma gestão pública eficiente, com uma efetiva redução de gastos, ou seja, com a implementação nesse país de condições que propiciem o nosso avanço, o nosso desenvolvimento. Vamos fugir dessas figuras que são idênticas de figuras como Lula e como Bolsonaro, que são apenas populistas, que são inimigos, ambos inimigos de uma sociedade aberta, de uma sociedade liberal, que são pessoas que anseiam apenas pela majoração, pela elevação de gastos públicos para oferir suas benesses estatais e anseiam também pela manutenção da impunidade, da sua própria impunidade, da impunidade dos que estão à sua volta. Vamos tentar fugir desses padrões, vamos tentar enxergar outras vias, pessoas que nos representem ou pelo menos que possam nos representar com um pouco mais de profissionalismo e um pouco mais de seriedade. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.